finalizar essa parte, o crime de lesão corporal, tá? Vamos falar do artigo 129. Só que antes, eu propus para vocês lá no no portal do aluno, eu coloquei lá para vocês umas questões, né, acerca dos crimes contra a vida, tá? Não sei se vocês conseguiram visualizar, mas eu coloquei lá e aí a gente vai reproduzir agora essas questões, tá? Vamos tentar falar um pouquinho delas antes da gente falar sobre... Vou abrir aqui. Antes da gente falar sobre os crimes, o crime de lesão corporal, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Essas 5 questões que eu coloquei lá no material. Madison, como é que eu faço essas questões? Tá todo mundo conseguindo ver? Dá um alôzinho para mim, tá tudo ok? Tá todo mundo vendo, tá certo. Beleza, massa. Então vamos lá, vê. Madison, como é que eu faço para resolver isso aqui? O que é isso aqui? Veja, eu fiz 5 perguntas, tá? Dentro daquela aula que nós tivemos, que já tá no portal, eu já coloquei para vocês aí no YouTube, você consegue respondê-las e também, né, claro, em conjunto com as aulas anteriores que a gente já tinha tido, que a gente já tinha ministrado. Então, veja, primeira questão. Pirulito com ânimos laedendi, eu coloquei termo em latim já para você ir se habituando, porque hoje a gente vai falar desse tema, tá? Pirulito com ânimos laedendi desfere uma facada em Alerquina, que está grávida de 8 meses. Em razão da lesão, o feto é expelido já sem vida. Qual o crime? Veja, essa atividade aqui você vai fazer com aquele assunto anterior que a gente viu. Inclusive, o tema de hoje vai te ajudar também. Tá? Lembre-se, quando você for tipificar condutas, a grande questão, a grande problemática é você saber o elemento subjetivo do agente. O que é que o agente quer, o que é que o agente deseja. E quando eu começo a frase, quando eu começo a pergunta dizendo para você que Pirulito estava com ânimos laedendi, saiba, Pirulito tinha vontade de lesionar. Se ele tinha vontade de lesionar, se ele queria o resultado lesão corporal, tá? Ele não pode ser, em regra, punido por outro crime. Se bem, em razão da lesão dele, o feto foi expelido. Aí a grande problemática é, ele responde por lesão corporal ou ele responde por crime de aborto? Tá? Então era isso que você tem que falar na tua questão, nas respostas que você vai mandar para mim, beleza? Só para você saber, é isso que vai ser cobrado de você. No caso 2, eu tenho que a Alerquina está dirigindo com 6 meses de gestação e se envolve em um acidente automobilístico com um carro de Troia, que foi imprudente. Estou dizendo para você que Troia vinha dirigindo um carro, a Alerquina vinha dirigindo outro. E aí, nosso amigo Troia é imprudente no trânsito, certo? Em decorrência dessa situação, ocorre a aceleração do parto. Veja que a Alerquina estava com 6 meses. Então, em regra, né, não vai se nascer com 6 meses. Né? O ideal é que se nasça aí com 9 meses. Na verdade, está errado também, porque não são 9 meses, são semanas. Né? Eu não sou especialista dessa área, mas a gente sabe que é com semanas que se conta a gestação. Porém, nesse caso aí ocorreu a aceleração, né? A antecipação do parto. Aí eu pergunto, qual seria o crime praticado pelos envolvidos? Por Alerquina, se é que ela praticou o crime, ou por Troia, se é que ele praticou o crime. A terceira fala sobre Artenes, e diz o seguinte, Artenes toma veneno para suicidar-se aos 7 meses de gestação. Ela sobrevive e o feto morre. Minha pergunta é, ela pratica crime? Qual o crime praticado por ela? Então, são essas questões que vocês vão ter que responder. Tá? Caso 4. Pirulito pratica manobras abortíferas a pedido de Maria, que está no 8º mês de gestação. Porém, em razão da imperícia de Pirulito, Maria vem a óbito. A criança nasce saudável. Aí, veja, aqui faltou complementação. Eu vou depois complementar aqui. É bom que eu vi agora. Eu acredito que no material de vocês já está correto. Dessa forma, eu vou complementar e vou mandar no grupo. Né? Eu queria saber aqui qual seria a responsabilidade penal do nosso amigo Pirulito. Tá? Notem que ele foi realizar manobras para praticar o aborto a pedido de Maria, que estava no 8º mês de gestação. Em razão da imperícia dele, Maria vem a óbito, mas a criança nasce. Aí minha pergunta é, ocorreu homicídio culposo, ocorreu homicídio doloso, dolo eventual, ocorreu aborto com resultado morte da gestante? Qual seria o tipo penal aí
que você tipificaria. Tranquilo? E, por último, o caso de pirulito, que com intenção abortiva chuta a barriga de Alerquina, que está grávida. Em decorrência da agressão, a criança nasce. Qual crime praticou o pirulito? Tá? Então, são esses 5 casos aí que você vai analisar de acordo com o que a gente já viu e de acordo com o que a gente vai ver ainda hoje. Tranquilo, pessoal? Belezinha? Podemos seguir? Okzinho? Vamos lá. Beleza. Veja. O tipo penal que nós vamos analisar agora é o artigo 129. Onde a gente vê as respostas do senhor? Oi? Onde a gente vê as respostas do senhor? Então, vocês podem enviar a resposta para mim. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou colocar no grupo o meu e-mail. Pode ser por e-mail, tá? O ideal é que seja por e-mail para ficar registrado bem bonitinho. Mas só que o que é que acontece? Existe, né? O pessoal está fazendo aí uma modificação no portal e a gente não sabe, parece estar instável também, estão fazendo manutenção e a gente não sabe quando volta a funcionar. Provavelmente amanhã. O ideal seria que fosse no portal, entende? Mas eu não tenho certeza se o portal vai estar funcionando amanhã ou quando vai voltar a funcionar. Então, por enquanto, vocês fazem, deixam aí guardadinhos, tá? E, a depender da situação, como se desenrolar essa situação aí, a gente mandou para o e-mail ou no portal. Porque lá no portal tem um lugar para você responder, tá entendendo? E aí eu já boto a pontuação no portal. Lembrando que essas tarefas, esses exercícios que a gente vai estar fazendo, vai valer 0,5, tá? Que vai ser aí a nota a acrescentar no teu semestre. Belezinha? Alguém falou alguma coisa? Não? Beleza. Então, estou chutando vozes, faz parte da quarentena. O pessoal fechar o microfone, porque só falar quando for perguntar alguma dúvida, alguma coisa, que fica melhor o eco, para a gente escutar melhor você. Olha aí, manda boa. Fechar tudo o microfone. Beleza. Então, ó, pessoal, vamos tentar desligar o microfone aí, para ligar somente quando tiver alguma pergunta, para não ficar com eco. Verdade. Não sei quem falou, mas a dica é boa. Beleza. Então. Quem? Fui eu, professor. Não estou vendo não. Quem foi não? Eu? Foi eu, Natália. Ah, beleza, Natália. Valeu, obrigado. Pronto, beleza então. Então vamos dar continuidade, vamos falar um pouquinho sobre lesão corporal, tá? Tá aparecendo para vocês aí na tela de vocês a minha tela, não é isso? Tá aparecendo? Beleza. Então vamos lá. Primeira coisa, veja. Esse tipo penal está lá no 129. A gente vai analisar ele, vai destrinchar ele todo agora, tá? Só que eu preciso antes passar algumas situações para vocês. A primeira situação é que quem quer praticar lesão corporal não está com ânimos necandi, ou seja, ânimos necandi é vontade de matar. A lesão corporal que eu tenho não é ânimos necandi. O que eu tenho é ânimos laedendi. Muita atenção agora. Bem baixo. Não. Meu Deus. Falou alguma coisa? Deixa eu ver quem é. Não, mas é aqui o vídeo, mas não tá prestando. É uma bosta. Tá. Pronto, vamos lá. Então vamos lá. Vê. Quem quer matar tem ânimos necandi. Quem quer lesionar tem ânimos laedendi. Madison, me diz uma coisa. Para matar, presta atenção, tá algum barulho aí, não tá? Tem alguém com o microfone? Tem gente que tá com o microfone aberto, tem que fechar. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fechar daqui, mas eu acho que não. Por exemplo, Nádia, Cleiton. Nádia, Cleiton. Acho que Clau também tá. Denise. Na setinha dá para ver. Pessoal, vamos tentar desativar aí o microfone, tá? Porque aí acaba atrapalhando para todo mundo. Pronto. Acho que agora vai. Todo mundo. Cleiton, dá uma olhada aí no teu. O teu tá ativado também. Nádia já desativou. E Clau também, se puder desativar o som, o microfone. Valeu. Pronto. Então vamos lá. Na lesão corporal, nós temos ânimos laedendi. Madison, o que é que isso significa? Veja, isso significa que você tem a intenção de chegar ao fim, lesão do corpo, da integridade física. Essa lesão vai consistir em qualquer dano ocasionado por alguém à integridade física da outra pessoa.
Vai ter doutrinador que vai dizer que, inclusive, a integridade psicológica, tá? Ela também é objeto desse tipo penal. Só toma cuidado com o seguinte, o professor Nelson Hungria dizia que não há integridade física não há lesão física sem lesão psicológica. E não há lesão psicológica sem lesão física. A gente não precisa ver sangue para dizer que houve essa lesão corporal, para dizer que houve a lesão à integridade física de alguém, tá? Então, notem que esse tipo penal, eu vou dirigir minha conduta para chegar ao fim, lesão de uma pessoa. Madison, como é que eu posso diferenciar o elemento... Olha o meu professor dando aula. Como é? Ó, algum microfone ainda está ligado, pessoal. Tenta desligar aí, por favor. Como é que eu posso diferenciar esse tipo penal de homicídio, de lesão corporal, do tipo penal de homicídio? Porque, veja, para chegar... Deixa eu voltar aqui para mim. Para chegar ao crime de homicídio, eu preciso lesionar primeiramente, tá? Então, antes de chegar ao crime de homicídio, eu passo pela lesão. Então, veja, se você vai matar uma pessoa e você quer usar o método que você vai utilizar, o meio que você vai empregar, por exemplo, sei lá, uma arma branca, uma faca, por exemplo, você precisa lesionar até que a pessoa morra. Eu sei que o seu objetivo é o homicídio, mas você necessariamente passará pelo crime de lesão corporal. O que vai diferenciar um tipo penal do outro é o fim que você deseja, é o que você quer, para onde você quer chegar. Então, na lesão corporal, eu quero lesionar simplesmente e eu não tenho o elemento subjetivo, eu não quero... deixa eu fechar aqui esse bate-papo. Eu não quero matar a pessoa, ou seja, eu não tenho ânimos de matar, eu tenho ânimos só de lesionar. Tranquilo? Outra coisa que eu quero que a gente analise agora. Deixa eu compartilhar com você aqui. Madison, eu posso responder pelo crime de lesão corporal quando eu me autolesiono? Não. Essa hipótese não existe no nosso sistema jurídico. Eu vou te explicar por quê. Eu acho que eu já falei disso em sala de aula, mas eu vou repetir. Existe o princípio da alteridade. No princípio da alteridade, ele diz que eu só posso responder por crimes em que há lesão a bem jurídico de terceiro. Se o bem jurídico é meu, se eu pratico um crime de lesão corporal, por exemplo, contra a minha própria pessoa, se eu pratico a conduta de lesionar meu próprio corpo, eu não respondo pelo crime de lesão corporal. Madison, oi, eu posso consentir que outra pessoa pratique um crime de lesão contra a minha pessoa? Depende, tá? Depende. Existe um instituto de direito penal da parte geral chamado consentimento do ofendido, tá? Que em regra vai afastar a ilicitude, tá? Vai afastar a ilicitude, mas nem todo tipo de lesão corporal é cabível nesse instituto. Por exemplo, eu posso consentir que alguém, por exemplo, me dê um tapa no rosto, dê um soco, não tem problema nenhum, tá? Eu posso consentir nisso. Porém, eu não posso consentir que alguém arranque meu braço, porque notem aí que há uma desproporção. Eu não consigo, não há possibilidade de consentimento em relação à lesão à integridade física que possa causar risco à minha própria vida. Então, quando isso é levado em consideração, a gente não tem a possibilidade da... Deixa eu ver aqui quem é que está falando. Não tem possibilidade... alguém está pedindo... Não, alguém ainda está com o microfone ligado. Pessoal, quem tiver com o microfone, deixa eu ver se eu consigo aqui desativar. Deixa eu só ver aqui. Rapidinho. É Cleiton. Ô, Cleiton, acho que é o teu microfone aí, cara. Dá uma olhadinha. Ainda continua ativado. Cláudio já falou que o dela está desligado. Beleza. Então, voltando, né? A gente não perder tempo. Vamos lá. Então, pessoal, vê só.
segundo esse princípio da alteridade, eu não posso responder por crime de lesão corporal quando eu lesiono minha própria integridade física. Então, não há essa chance, não há essa possibilidade. Tranquilo? Outra coisa. Nesse tipo penal, o exame de corpo de delito, ele é imprescindível, ele é necessário, extremamente importante. Porém, eu falei até imprescindível, apaga essa palavra, porque ele pode ser suprido. Existe a possibilidade da gente suprir essa situação, suprir a falta desse exame por outra prova, por prova indireta, por exemplo, a prova testemunhal. Tá? Então, veja, o exame de corpo de delito, ele vai servir para quê? Primeiro, para a gente poder ver se ocorreu ou não a lesão à integridade física. Então, o médico, o legista, ele vai lá analisar se houve ou não a lesão à integridade física. Vai reconhecer se é possível determinar aquela lesão ou não. Por exemplo, em casos de, por exemplo, agressão, de violência doméstica, o quanto antes a pessoa for à delegacia e foi encaminhada ao Instituto de Medicina Legal, né, para fazer esse exame traumatológico, para saber a quantidade, a extensão dessa lesão, quanto antes for, melhor. Por quê? Porque existem lesões que com o tempo vão sumir, vão desaparecer. Por exemplo, no tipo penal de estupro, por exemplo, a gente também tem a mesma situação, né? O quanto antes se procurar a autoridade policial e, claro, ser encaminhado ao sistema, né, do IML, quanto antes for, melhor, porque senão os vestígios que aquele tipo penal praticado deixou vão sumir. Tá? Então, o exame de corpo de delito, apesar de ser muito importante e determinar a situação, se ocorreu ou não, a extensão daquela lesão, ele não é obrigatório, ou seja, ele é muito importante, mas pode ser suprido por outras provas, por exemplo, a prova indireta, a prova testemunhal. Tranquilo? Outra coisa que a gente vai analisar antes de entrar na análise em si do tipo penal. Veja, existe o crime de lesão corporal também no trânsito. Existe uma lei específica, né? Acho que todo mundo aqui deve conhecer, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que vai tratar sobre alguns tipos penais. Dentre os tipos penais tratados lá no CTB, existe o tipo penal de lesão corporal no trânsito. Está lá no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Então, quando a gente tiver uma lesão no trânsito, em regra, essa lesão é culposa. Em regra, essa lesão é culposa, tá? Porém, entretanto, contudo, todavia, se a gente tiver uma lesão, tá, que ocorre no trânsito, nós precisamos analisar primeiro o elemento subjetivo do agente. Se a lesão é culposa, CTB. Se a lesão é dolosa, aí não utilizamos o Código de Trânsito Brasileiro, utilizaremos o Código Penal lá no artigo 129. Mas o artigo 129, mas qual parágrafo? Calma, a gente vai analisar isso. Vai depender da extensão da lesão, vai depender da gravidade dessa lesão. Tranquilo, pessoal? Belezinha? Voltar para mim aqui. Então, vai depender da extensão, da quantidade, Tá né, mostrando de da slide, gravidade tudo dessa lesão. Tranquilo? Vejam, outra coisa que eu queria falar para vocês. Dentro ainda desse tema de lesão corporal, nós vamos analisar agora, mas em regra a gente vai ter 5 tipos de lesão que estão lá no 129. A gente vai ter a lesão leve, a lesão grave, tá? A gravíssima, que é uma criação doutrinária, a lesão seguida de morte, tá? A lesão seguida de morte, a lesão culposa e a lesão decorrente de violência doméstica. Cuidado, porque essa classificação leve, grave, gravíssima, tá? Se você procurar lá no 129, se você pegar seu código aí, você vai perceber que o código não fala em gravíssima, tá? Ele só fala em lesão corporal de natureza grave. Por que eu falei que isso é invenção doutrinária? Porque precisávamos diferenciar, né? Dar um nome a essa lesão que está no parágrafo 2º, e aí a gente chamou de gravíssima. Isso vai acontecer, essa classificação leve, grave e gravíssima vai acontecer para os crimes dolosos. Quando a gente falar de lesão corporal culposa, a gente não vai usar essa classificação. Porque, independente da gravidade da lesão, se ela foi culposa, a gente vai utilizar um parágrafo só, tá? A gente vai utilizar o parágrafo que está aqui, parágrafo 6º do 129. Tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos voltar aqui para a nossa tela para a gente visualizar
o 129 que eu estava falando para vocês. Então, tá aí o artigo 129 do Código Penal e diz lá o caput, né? Ofender, deixa eu só colocar a canetinha aqui, ofender, pronto, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano. Primeira coisa que você vê aqui, que a gente pode analisar, é que esse artigo 129, tá? Esse artigo 129 aqui, é uma infração de menor potencial ofensivo. Por quê? Porque tem pena inferior a 2 anos. É um crime com pena inferior a 2 anos. Inclusive, vai incidir sobre ele todas as medidas despenalizadoras da Lei 9.099, tá? Madison, tua letra no computador é mais feia do que no quadro. Eu sei, né? Fica com raiva de mim, não é porque eu estou escrevendo com o mouse. Fica parecendo que o camarada, né, tem problemas, né? Mas eu não tenho não, tá? Então vamos lá, 9.099 de 95. Então essa lei vai se aplicar a esses tipos penais. É por isso que você vai ver esses tipos penais sendo julgados lá no juizado especial, né? Juizado criminal especial. Tranquilo? Pena de 3 meses a 1 ano. Inclusive, isso aqui vai gerar um TCO, né? Termo circunstanciado de ocorrência. Beleza, pessoal? Madison, me diz uma coisa. Pois não. Esse ofender a integridade corporal é qualquer tipo de ofensa? Sim, qualquer tipo de ofensa à integridade corporal do agente, tá? Seja a integridade dele, seja a sua saúde, tá? Vai ter pena de 3 meses a 1 ano. Beleza, tranquilo. Madison, e se estivermos tratando de uma ofensa, de uma lesão que ocorra dentro do ambiente doméstico e familiar? Veja, nós vamos analisar mais à frente, vai estar lá no parágrafo 9º, que esses casos terão uma pena diferente, tá? Teremos uma pena, uma circunstância que vai diferenciar aí a pena desse tipo penal. Tranquilo? Outra coisa, a partir do parágrafo 1º, vamos falar em lesões corporais de natureza grave, tá? Parágrafo 1º e parágrafo 2º. Só que a doutrina convencionou a chamar esse danadinho aqui, tá? Do parágrafo 2º, de lesão corporal gravíssima. Não vou escrever não, porque senão vai ficar terrível, né? Tá aqui, ó, gravíssima, né? Vou tentar fazer aqui um gravíssima, gravíssima. Então, esse parágrafo 2º aí que está aparecendo para você é a lesão corporal gravíssima. Beleza? Vamos analisar cada uma das circunstâncias. Mas note uma coisa. Eu tenho aqui na pena do 129, aqui em cima, tá vendo aqui? Eu estou riscando aqui. Eu tenho aqui na pena do 129, detenção de 3 meses a 1 ano. Porém, quando eu chego ao fim do parágrafo 1º, eu tenho uma nova pena com um novo mínimo e um novo máximo. Eu chamo esse parágrafo 1º de lesão corporal qualificada. É uma qualificadora, tá? Porque eu tenho um novo mínimo e um novo máximo. Madison, me diz uma coisa. Vamos lá para o inciso 1º, vamos tentar entender o que é que se diz no inciso 1º. Veja, o parágrafo 1º, inciso 1º, fala sobre a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Madison, vê só, o que seria isso? Meu amigo, não poder ou estar incapaz para... Com licença, professor. Oi? Com licença. Pois não? Sobre... Eu tava tentando digitar, mas aí eu tava perdendo muito tempo. Sobre ofender a integridade corporal, bullying entra nesse aspecto? Quem? Bullying. Veja, aí é que tá. Veja, o que é que acontece? Se essa situação trouxer, se esse bullying trouxer atrelado a ele, por exemplo, qualquer tipo de lesão que inflija sofrimento àquele corpo humano, sim, tá? Porém, vai ter uma divergência em relação à saúde mental tão somente. Lembra que no começo eu falei que Nelson Hungria falava que não havia lesão corporal ou lesão ao corpo sem haver uma lesão também à sanidade mental ou à saúde mental e vice-versa? Veja, aquela concepção hoje, ela está meio que, não digo ultrapassada, porque seria uma certa
desobediência minha, por assim dizer, porque Nelson Gri é o papa praticamente desse Código Penal que hoje utilizamos. Mas, assim, quando eu falo que está ultrapassada, no sentido de nós temos hoje já alguns tipos penais específicos para tratar determinadas situações, determinadas circunstâncias de bullying, tá? Mas eu não consigo dizer para você que o bullying tão somente caracteriza o 129. Eu tenho que ter mais. Aqui, eu tenho que ter uma lesão efetiva. Tu entende? Quem foi que perguntou? Gilberto Neto. Gilberto. Pronto, Gilberto. Então, aqui eu tenho que ter uma lesão mais efetiva, tá? Dizer que somente as lesões de natureza psicológica poderiam trazer, né, a aplicação desse tipo penal seria um pouco exagero da minha parte. Tranquilo? Beleza. Então, vamos dar continuidade. Professor, Oi. botando como exemplo aqui. O senhor já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? Sim. O senhor vê que ele não sofre só agressão psicológica, mas também física. Então ele entra no 129? Sim, aí se houver agressão física, sim. Se houver agressão física, sim. Tá? Entraria aí no 129. Beleza? Então vamos lá. Incapacidade para as ocupações habituais. Veja, aqui, habitualmente, o agente desempenha determinada função, determinada ocupação. Em decorrência dessas lesões, ele ficou incapaz para suas ocupações por mais de 30 dias. Madison, essas ocupações necessariamente serão trabalho, né? Porque às vezes a gente pensa o seguinte: não, essa ocupação deve se referir somente em relação ao trabalho. Esse camarada trabalha, né? E em razão disso, ele não pôde trabalhar por mais de 30 dias. Veja, essa incapacidade para as ocupações habituais não é só referente ao trabalho. Por exemplo, você pode não trabalhar e ser aluno de direito, né? Porém, quais são suas ocupações habituais? Habitualmente, você vai à faculdade, você estuda, vai à biblioteca. Por conta das lesões que você sofreu, você não pôde, né, desempenhar suas ocupações habituais. Então, isso não está atrelado somente à situação do trabalho, tá? Madison, e se for trabalho, se aplica? Também se aplica. Madison, eu preciso comprovar que estou trabalhando para poder incidir essa qualificadora? Não, você não precisa comprovar de maneira formal que está trabalhando, mas você precisa comprovar que você tem essas ocupações habitualmente e por conta dessa lesão você não está sendo possível você desempenhar essa função. Tranquilo? Então, esse é o inciso primeiro. Inciso segundo, pessoal, e agora se liga muito nisso aqui. Veja, esse inciso segundo, ele fala sobre o perigo de vida. Quando a gente pensa em perigo de vida, a primeira coisa que vem à nossa mente é: Matson, se essa lesão causou perigo de vida, por que é que esse camarada não pode ser punido por homicídio tentado? Na verdade, porque o ideal era que fosse homicídio tentado ou tentativa de homicídio. Porque, veja, se eu causei uma lesão que ocasionou perigo de vida, ora, se passou perto de matar o camarada, deveria se ter uma tentativa de homicídio. Veja, muita calma agora. Essa circunstância que qualifica o crime de lesão corporal é uma circunstância que qualifica, e eu coloquei aqui ó, em vermelho, de forma culposa. Por que, Matson, de forma culposa? Porque, veja, apesar de se demonstrar claramente que o agente queria apenas lesionar, em decorrência dessa conduta, ocorreu um resultado mais grave. Qual o resultado? Um resultado que causou perigo de vida. Tá? Então, em relação ao perigo de vida, eu não tenho dolo, eu tenho culpa. Estamos diante de uma qualificadora préter-dolosa, onde eu tenho o elemento doloso inicialmente para causar a lesão e um elemento culposo posteriormente, que ocasionou um perigo ou risco de vida, tá? Um risco de vida. Tá tranquilo, pessoal? Então, nesse caso aí, nós temos a qualificadora do inciso segundo. Matson, me dá um exemplo. Vou te dar um exemplo agora. Veja. Você
vai lesionar uma pessoa, você com vontade de lesionar uma pessoa, tá? Pratica a conduta, mas acaba acertando o seu crânio. Por exemplo, eu quero jogar uma pedra para lesionar o meu desafeto. Sei lá, eu jogo a pedra no braço, tá? Eu não quero matar, não. Eu quero apenas lesionar. Porém, em decorrência da minha conduta, acabo acertando a cabeça do camarada e causa um traumatismo craniano. Nesse caso, notem que um traumatismo craniano traz um perigo de vida, traz um risco, né, do camarada sucumbir aí por conta dessa situação, tá? Mas, em tese, meu elemento subjetivo era simplesmente lesionar. Pessoal, se você for policial, se você desempenha algum tipo de alguma função perante nosso sistema de justiça, você vai ver que o que eu estou falando vai ficar meramente na cátedra, ou seja, vai ficar meramente nas nossas aulas de direito penal. Porque na prática, no dia a dia, você diferenciar isso é dificílimo. Como é que você prova que o camarada que jogou uma pedra e acertou a cabeça do camarada queria apenas lesionar e não queria matar, né? Qual é a diferença? Como é que a gente prova o contrário? Né? Muito difícil, tá? Porém, a cada caso vai se buscar, né, a depender da situação, a responsabilização diante do elemento subjetivo do agente, diante do que ele queria, tá? E não do que realmente aconteceu. Tranquilo? Belezinha? Inciso terceiro, debilidade, tá? O que é que diz o inciso terceiro? Veja, se a lesão corporal praticada resulta debilidade permanente de membro, sentido ou função, a pena também será de 1 a 5 anos. Vamos entender isso aqui, eu já coloquei em vermelho aqui para facilitar o nosso aprendizado. Vamos lá. Quando eu digo debilidade, entenda-se enfraquecimento ou redução da capacidade. Pessoal, debilidade não vai significar que aquilo ali não funciona mais, que aquele membro, que aquele sentido ou aquela função não funciona mais, tá? Porém, não vai significar isso, mas esse enfraquecimento, essa redução de capacidade, ela vai se dar de forma... E aí, deixa eu mudar aqui a corzinha da minha caneta. Para azul. Vai se dar de forma duradoura. Olha lá. No sentido duradouro. Porém, reversível. Porque se for irreversível, não vai ser utilizada a qualificadora do parágrafo 1º, e sim do parágrafo 2º. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo só para a gente entender, tá? Então, veja. Você querendo lesionar uma pessoa, tá? Querendo causar lesão a uma pessoa, sei lá, deu um murro, tá? Um murro muito forte. Você é um camarada expert em artes marciais aí, e você deu um murro no camarada que você queria acertar. Beleza. Em razão da lesão, esse camarada, ele perdeu o dente. Caíram 2 dentes. O cara ficou meio banguela lá, né? Então, você deu um murro, tá? O dente do cara caiu. Veja, a função, aliás, a função mastigadora ali, por exemplo, né? Aquele órgão, né? Os dentes ali, a boca da pessoa, vai perder de maneira irreversível a função? De jeito nenhum. Hoje em dia, meu irmão, é que não vai mesmo, né? Você tem aí tratamento para tudo que você imaginar. Então, você vai ter... o cara vai poder colocar um dente de ouro, de prata, né? Sei lá, de uma onça, de elefante. Você vai dar um jeito, vai colocar uma dentadura, né? Vai furar o osso do camarada e vai colocar um parafuso. Então, assim, vai dar um jeito. Mas notem que você vai ter uma redução da capacidade daquele membro, daquela função, da boca do camarada, né? Por exemplo, o camarada só vai poder comer papinha, né? Ele não vai poder mastigar bem, né? Essa perda, essa diminuição, esse enfraquecimento vai ter uma certa durabilidade, né? Porém, eu consigo reverter. Vocês estão entendendo? Então, notem que quando a gente fala em debilidade, eu estou enfraquecendo, eu estou reduzindo a capacidade, né, daquele membro, né, daquele sentido ou daquela função do corpo humano. Beleza, pessoal? Outra coisa, né, o próprio inciso terceiro fala debilidade permanente.
essa permanência, tá? Essa permanência significa que há uma durabilidade dessa situação, mas não é para sempre, porque se for para sempre, a gente não utiliza o parágrafo primeiro, a gente utiliza o parágrafo segundo. Então, notem que a gravidade da lesão, tá, vai ser proporcional à reprimenda, à sanção, né, à punição. Então, se não for uma gravidade tão exacerbada, por exemplo, se o camarada não perdeu o braço, a gente vai usar o parágrafo primeiro, tá? Se perdeu, se não tem mais sentido, se aquele membro não funciona mais para nada, aí já era. Nesse caso de membro, né, a gente tem os membros superiores e inferiores. Por exemplo, nós temos, né, as mãos, tá? O antebraço, o braço, blá, blá, blá. Se você perde um dedo, né, o entendimento seria esse. Se você perde um dedo, veja, você teve o enfraquecimento ou a perda ou inutilização para sempre de um membro superior? Antes que você responda, eu já te digo. O dedo faz parte do braço, da mão, aliás, faz parte da mão. Mas isso não significa que aquela função do meu membro foi perdida. Talvez eu não consiga desempenhar algumas condutas, concordo. Tá? Vai ter uma incapacidade por um determinado tempo, mas isso não é irreversível, dá para você reverter. Por exemplo, né, o ser humano vai se adaptando e vai utilizando outro dedo naquele lugar e blá, blá, blá. Tranquilo, pessoal? Então, nesse sentido, é o inciso 3º. O inciso 4º fala em aceleração de parto. Ó, quem viu lá as questões já se liga, porque aqui está falando em aceleração de parto, né? Então, vamos lá. Professor, com licença, tem um aluno aí com o microfone ativado, ele está assistindo a TV. É Paulo Bacelar. Deixa eu desativar. Pronto, já desativei o som dele. Agora que eu já aprendi a desativar. Valeu. Beleza? Agora eu aprendi aqui. Também estou aprendendo aqui, engateando nesse aplicativo que eu não usava, mas é muito bom, inclusive. Então vamos lá. Simbora. Então vamos lá. Veja. O inciso 4º, que fala sobre aceleração de parto, tá? Ele vai nos remeter ao tipo penal anterior que nós estudávamos, que era o crime de aborto. Tá? Então, como é que a gente faz para diferenciar o crime de aborto do crime de lesão corporal que ocasiona a aceleração de parto? Veja, primeiro ponto, a doutrina critica o verbo utilizado aqui no inciso 4º, porque eu só consigo acelerar algo que já começou, não é verdade? Então o pessoal diz, ó, não deveria ser aceleração, né? Ou, na verdade, deveria ser a palavra antecipação, né? Causou a antecipação do parto. Então, substitua mentalmente essa palavra aceleração por antecipação e você vai ter o real sentido da norma penal. Tranquilo? Então, veja, se você quer lesionar uma pessoa que está grávida, tá? E você sabe dessa situação, tá? Nós temos que ter aqui muita cautela para entender qual é o elemento subjetivo do agente. Então, eu sou uma pessoa que quero lesionar a outra e essa outra pessoa está grávida. Veja, se eu quero simplesmente lesionar, tá? Se eu quero simplesmente lesionar e não quero causar a aceleração do parto, a antecipação do parto, tá? Eu tenho uma qualificadora de natureza culposa. Então, veja, eu sei que pode acontecer a antecipação do parto por conta das lesões que eu estou causando, mas não é esse o meu objetivo, não é isso que eu quero, tá? Então, quando estamos diante de uma situação como essa, o que temos, Madison? Temos um crime de lesão corporal com um resultado, né, com a circunstância que vai qualificar, tá? Essa aceleração de parto significa dizer a criança nasceu, o neonato nasceu. Porque, veja, se a criança não nasce, não utilizaremos o inciso 4º do parágrafo 1º. Utilizaremos o parágrafo 2º no inciso 5, que aí eu tenho uma situação em que se causa aborto, tá? Então, notem. Primeira coisa, primeiro ponto. Se eu quero lesionar, mas não quero que ocorra nada com a criança, com o bebê que está ali, com o feto que está ali dentro, eu posso ter o 129, parágrafo 1º, inciso 4º, se
ocorre a antecipação do parto e a criança nasce. Tranquilo? Mesmo assim, eu teria uma pena maior, porque aí o risco é maior, né? Eu tenho uma pena de 1 a 5 anos. Beleza, Matos. Eu quero lesionar uma pessoa, mas sei que a pessoa está grávida. E para lesionar essa pessoa, eu chuto a barriga dessa pessoa que está grávida. Veja bem, quando você, querendo lesionar a mulher, chuta a barriga, concorde comigo que, no mínimo, você tem dolo eventual em relação à situação do bebê, em relação à morte do bebê. Então, se você tem dolo eventual em relação à morte do bebê, e você, por ter dolo eventual, né, tem vontades autônomas, ou seja, você quer lesionar, e também assume o risco em relação ao aborto, você responderia em tese pelo crime de lesão mais o crime de aborto. Tranquilo, pessoal? Lesão mais aborto. Madison, quero lesionar tão somente. Porém, em virtude da lesão, ocorre um aborto. Aí veja, eu tenho uma qualificadora agora culposa, porque agora eu não estou chutando na barriga, eu não estou querendo ou assumindo o risco de que aquele resultado, morte do bebê, ocorra. Tá? Para mim, é possível ocorrer, mas eu não assumo o risco. Por exemplo, a mulher está grávida, mas eu não bato na barriga, por exemplo. Sei lá, eu lesiono no braço, no rosto, no pescoço. Porém, aquele sofrimento psicológico, aquele sofrimento físico, acaba ocasionando o aborto. Se eu provo que o agente não tinha dolo eventual ou dolo em relação ao aborto, eu terei a lesão corporal com o resultado aborto do inciso 5 do parágrafo 2º. Beleza, pessoal? Então, seria isso. Madison, vem cá. Vamos lá. Em relação ao crime de aborto em si, tá? Porque, veja, eu posso querer simplesmente praticar o aborto. Eu não quero lesionar, eu quero praticar o aborto e, para tal, eu vou agredir a gestante. Qual crime eu responderia, Madison? Vamos lá. Veja, se você quer lesionar, aliás, se você quer praticar o crime de aborto, tá? E vai agredir a gestante, para fazer com que o aborto ocorra, eu terei o crime de aborto. Claro, a criança vai, né, provavelmente vai falecer, né, no nosso exemplo, a criança vai morrer, e aí nós teremos o crime de aborto. Porém, se você, e aí nós já vimos isso, né? Se você, em razão dessas lesões causadas, acaba causando, por exemplo, uma lesão corporal de natureza grave na gestante, isso será levado em consideração na pena lá do crime de aborto, que nós já vimos. Tranquilo? Sem bronca, tranquilinho. Já eu vou abrir para pergunta, tá? Pronto. Então, veja. Resta-nos agora analisar aí o que restou do parágrafo 2º. Primeiro, se resulta incapacidade permanente, veja, essa incapacidade permanente seria uma incapacidade em que o camarada ele não vai ter como trabalhar, tá? Porém, e aí toma cuidado com isso, essa incapacidade permanente para o trabalho não significa que nunca mais ele vai trabalhar. Né? Todo mundo aqui deve trabalhar ou já trabalhou e sabe que às vezes você não pode trabalhar em determinadas funções e você acaba sendo restabelecido para trabalhar em outra função. Por exemplo, uma situação em que você, sei lá, perdeu um braço, tá? Incapacidade permanente. Veja, você perdeu um braço e você era motorista, né? Eu não sei se vocês já viram, eu vou brincar com isso, né? Parecendo ser mórbido, mas não sei se vocês já viram um vídeo de humor que tem no YouTube de Joseph Klimber, né? Joseph Klimber é um camarada que tudo acontecia com ele, tudo lasca esse camarada, a vida desse camarada, né? E aí é até daquele grupo de comédia Melhores do Mundo, né? E aí eu sei que ele perde um braço, perde o outro, e ele vai alterando a função, trabalhando. Chega um momento que ele está colando o selo com a língua e depois ele se torna peso de papel. Então, veja, o ser humano ele vai, né, se adaptando àquelas circunstâncias. Então, essa incapacidade permanente é uma incapacidade duradoura, mas não precisa ser perpétua, não é para sempre. Pode acontecer de
em determinado tempo, o camarada modificar a função dele, né? E trabalhar em outro tipo de função, outro tipo de atividade. Tranquilo? Em relação ao inciso 2º, enfermidade incurável significa uma enfermidade que a ciência, atualmente, na ocorrência do crime, não consegue uma cura. Não há tratamento que cure. Veja, não há cura. Não tem como você ficar livre dessa enfermidade. Porém, existem enfermidades incuráveis em que você vai receber um tratamento e vai conseguir sobreviver. E aí eu dou o exemplo para você que a doutrina hoje está, assim, ainda diverge, ainda há divergência, porém, em virtude dos tribunais superiores, né, a gente já tem uma certa estabilidade enquanto a isso. Vou lá. Há um tempo atrás, né, o HIV, a AIDS, tá? Era uma doença que, apesar de já ter tratamento, ainda existia um tabu muito grande. Em relação ao quê, Márcio? Porque é o seguinte, veja, o camarada que tem AIDS, ele não vai conseguir cura. Talvez hoje já se fale em curas e o pessoal está evoluindo bastante aí, mas por enquanto a gente não tem cura, né? Então, se não tem cura e esse camarada pegou essa enfermidade incurável, tá? Notem que você vai viver para sempre, né, com aquela enfermidade e, apesar de receber tratamento e tomar medicação e ter uma vida boa, né, relativamente, é claro, eu acho que estando doente, tendo que tomar medicação já não é uma coisa muito boa, né? Mas mesmo assim você vai conseguir sobreviver. Há um tempo atrás, né, se falava e inclusive se interpretava dessa forma, se dizia que quando a gente tinha uma situação dessa, o que ocorria na verdade era uma tentativa de homicídio, porque querendo ou não, né, a AIDS, o HIV mata. Inclusive agora, né, o pessoal que com essa situação que a gente está passando do coronavírus, do Covid-19, esse pessoal que tem imunidade baixa e que não pode gripar, não pode pegar certo tipo de doença, meu Deus do céu, né? Eu tenho alguns clientes que estão numa situação semelhante e o pessoal fica desesperado, né? Desesperado mesmo, porque sabe que qualquer gripezinha, qualquer situação dessa pode matar, tá? Então, veja, uma enfermidade incurável que há um tempo atrás se entendia como tentativa de homicídio, tá? Era essa enfermidade do HIV. Hoje não, hoje por conta do avanço da ciência se diz que é a enfermidade incurável que causa, claro, se realizada de maneira dolosa, né? Por exemplo, às vezes no carnaval a gente ouve falar disso, né? O pessoal pega a seringa, né, e tenta fazer isso, né? Seringa infectada com esse vírus do HIV, da AIDS, e aí acaba infectando uma pessoa. Seria essa enfermidade incurável do parágrafo 2º, tá? Do 129. Madison, oi. E essa perda ou inutilização do membro, sentido ou função? Veja, essa perda ou inutilização do membro, sentido ou função seria algo mais grave do que a debilidade que nós vimos no inciso 3º lá do parágrafo 1º, tá? Aqui eu vou realmente perder, tá? Aquele membro, sentido ou função. Só toma cuidado, porque às vezes você pode ter uma perda 100% ou uma perda parcial que vai causar a inutilização. Veja, essa perda aqui de 100%, por exemplo, em relação ao membro, eu perdi totalmente o braço, tá? Meu braço foi arrancado, tá? Então seria uma perda. Inutilização seria uma retirada parcial do meu braço, tá? Porém, em decorrência dessa retirada, fica quase que inutilizável aquele membro, tá? Então, o mesmo que eu falei em relação ao membro, eu posso levar em consideração ao sentido ou à função. Lembrando que eu não falei no artigo anterior, mas aqui, ó, eu coloquei aqui para vocês. Eu tenho a função, essas aqui são algumas funções, né? As mais importantes: digestiva, respiratória, circulatória, reprodutora. Então, se em decorrência da lesão ocorre a debilidade permanente dessa função, eu tenho a lesão corporal de natureza grave, parágrafo 1º. Se, em razão da lesão, ocorre perda ou inutilização dessa função, por exemplo, função digestiva, tá? Eu terei a aplicação do parágrafo 2º.
Lembrando que em todas as situações que vimos aqui, a pena será de 2 a 8 anos. De 2 a 8 anos. Tranquilo, pessoal? Eu vou abrir para vocês perguntarem alguma coisa. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu ver aqui. E aí, tudo certinho? Deixa eu abrir aqui o bate-papo. Alguém já perguntou aqui, né? Qual a diferença entre tentativa e lesão corporal? Mais alguém? Se alguém quiser perguntar, fica à vontade, tá? Deixa eu ver aqui. Gilberto, pronto. Então vamos lá. Deixa eu ir respondendo essa aqui, enquanto, se vocês quiserem, já podem fazer outras perguntas. Madison, qual a diferença entre tentativa... Tu tá me falando tentativa de homicídio, provavelmente, né, Cláudio? Veja, o que vai diferenciar uma tentativa de homicídio de uma lesão corporal é justamente o elemento subjetivo, tá? Mas existem mais circunstâncias aí. Vamos lá. Um belo dia eu amanheci querendo matar meu desafeto, Troinha. E aí eu chego para Troinha, vou na casa dele, pego minha arma de fogo, espero Troinha aparecer na frente da sua casa e aí eu desfiro 3 tiros de arma de fogo, tá? Em razão da minha, sei lá, falha, tá? da minha incapacidade de mirar certo, tá? Em razão da minha negligência, né, por assim dizer, fui um camarada que não atirei da forma correta, meu nervosismo, acabei errando, tá? Acertei um tiro, mas os outros 2 eu errei. E fui embora achando que tinha matado Troinha. Quando, na verdade, eu não matei. Troinha tá vivo. Vê a bronca. Troinha tá vivo e levou um tiro, né, sei lá, no abdômen, tá? Veja, eu fui embora porque achava que tinha matado Troinha, ou eu fui embora porque eu desisti de matar Troinha? Entendeu? A pergunta é essa. Madison, eu fui embora, você foi embora porque você achou que tinha matado. Então, veja, eu achei que tinha matado. Ocorreu circunstâncias alheias à minha vontade, que para mim, né, davam a entender que, na verdade, eu tinha matado. Porém, por circunstâncias alheias à minha vontade, o resultado criminoso que eu esperava não aconteceu. Eu tinha dolo, eu queria matar, tá? Mas não ocorreu. Eu tenho uma tentativa de homicídio. Ô, Matos, vem cá. E se eu começo a efetuar os disparos e desisto? Paro, né? Desisto de maneira voluntária. Veja, tem um instituto lá no artigo 15 do Código Penal que vai garantir ao camarada um benefício muito interessante. Veja, eu inicio a conduta pensando e querendo matar meu desafeto, então vou lá, dou 3 tiros, o camarada cai no chão. Eu vejo ele sangrando e penso, rapaz, olha a besteira que eu fiz da minha vida, né? E aí desisto e vou embora. Se isso acontece, notem que eu desisti de maneira voluntária, tá? E aí eu estou trazendo outro instituto para a gente colocar aqui na nossa dúvida da nossa amiga Clau, que está querendo saber sobre o sistema, beleza? Estou colocando aqui a desistência voluntária. Veja, no caso da desistência voluntária, artigo 15 do Código Penal, se desistir de maneira voluntária e o resultado morte não acontece, respondo somente pelos atos até então praticados. Madison, quais são os atos até então praticados? Veja, eu tenho uma pessoa que foi lesionada, não morreu porque eu desisti, porque eu poderia continuar atirando, só que eu não quis mais. Eu tinha munição, tinha oportunidade, tinha tudo à minha disposição para fazer o que eu queria, só que eu parei. Quando isso acontece, eu respondo somente pelos atos até então praticados. Nesse caso, eu responderia somente pela lesão corporal. Notem, existem 3 situações diferentes. Em uma, eu quero matar, mas por conta da minha incapacidade, porque fiquei nervoso, blá, 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 acerto um tiro, penso que matei e vou embora. Tentativa de homicídio. Na segunda, eu quero matar, tá? Acerto. Quando eu vou finalizar, eu desisto, mesmo tendo capacidade para continuar praticando o ato. Então, eu teria aí uma desclassificação, uma forma de atipicidade do elemento subjetivo inicial. Inicialmente, eu queria matar, desisti e agora eu respondo só pela lesão.
E eu tenho uma terceira situação em que eu quero apenas lesionar. Vou na casa de Troinha e eu quero só dar um tiro no pé dele. Meu elemento subjetivo não é matar, é somente lesionar. Então, quando isso acontece, eu respondo somente pela lesão corporal. Agora, é claro que a lesão corporal vai ser classificada de acordo com a extensão da gravidade dessa lesão. Nesse caso, eu posso ter leve, grave ou gravíssima. Tranquilo? Respondi, Cláudio. Sua pergunta? Se eu respondi, me diga depois, tá? Então, beleza. Deixa eu dar continuidade aqui para a gente finalizar. Alguma dúvida a mais, pessoal? Estou achando que vocês me deixaram aqui e foram assistir a novela. Ninguém está falando. Não. Eu tô de boa. Você tá sozinho não, relaxa. Tá sozinho não. Não, né? eu só quero Ah, ficar beleza. loucura com os cachorros latinhos. Se eu deixar, ficar latindo. Estamos aqui pro Beleza. Tamo vivo. Relaxa. Eu tava brincando, minha gente. Eu sei que vocês não estão assistindo a novela. Então, vamos lá. Vamos Rolou voltar nenhum aqui. homicídio ainda não. Vamos voltar aqui para a nossa tela, beleza? Deixa eu voltar aqui, porque a gente vai finalizar agora esse tipo penal do 129. Pronto. Parágrafo 3º do 129. O parágrafo 3º, como eu tinha dito anteriormente, vai inaugurar aí o crime de lesão corporal seguido de morte. O que é que significa, Matos? Em nome do Senhor, veja. Quando eu digo seguido... Eita, pau. Quando eu digo seguido de... Oh, meu Deus. Aqui. Quando eu digo lesão corporal seguida de morte, entenda-se, o elemento subjetivo inicial, o elemento subjetivo que antecede qualquer circunstância qualificadora, ou que resulta, da qual resulta o crime, é um elemento doloso. Então, veja, a primeira coisa que você tem que lembrar é que aqui eu tenho inicialmente eu tenho dolo, meu amigo. Tá? Então, assim, ó, eu tenho dolo. Dolo de quê, Madison? Dolo de lesionar, tá? Eu tenho um dolo de lesionar e, em razão da minha conduta dolosa, eu consigo antever, é possível prever que, em razão dessa conduta dolosa, pode ocorrer um resultado culpa, um resultado culposo, tá? Então, vamos lá. O próprio código já explica isso pra gente. Vê. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Veja, quando o Código Penal fala para a gente que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, eu estou excetuando as situações que envolvem dolo em relação a o resultado morte, tá? Então, quando a gente diz o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, eu estou dizendo, ó, eu não posso ter um resultado doloso, eu só posso ter um resultado culposo. Ou seja, eu queria lesionar, dei um murro no meu desafeto. Consigo prever que, caso ele caia, ele pode bater a cabeça e, consequentemente, vir a morrer. Mas, para mim, apesar de ser previsível essa circunstância, isso não aconteceria, tá? E eu quero somente lesionar. Tranquilo, pessoal? Faço a lesão, né? Dou lá o meu soco, a pessoa cai no chão, bate a cabeça e morre. Eu tenho uma lesão corporal, soco que eu queria, que eu desejava, e tenho um resultado morte, que nesse caso é culposo. Estamos diante de outro crime pré-ter-doloso. Esse crime pré-ter-doloso vai ter pena de reclusão de 4 a 10 anos. Toma cuidado com uma coisa. Ó, eu tenho lesão corporal seguida de morte e eu terei, né, claro, uma lesão aí à integridade não, ao bem jurídico vida. Mas isso não significa que esse camaradinho aqui será julgado no tribunal do júri, tá? Esse tipo penal aqui não vai para julgamento no júri. Por quê, Madison? Porque o rol de crimes que são da competência do tribunal do júri é taxativa. Está lá no 74 do Código de Processo Penal. O rol diz crimes contra a vida. Os crimes contra a vida nós já vimos. É o crime de homicídio, instigação e induzimento ao auxílio ao suicídio, infanticídio e o crime de aborto. Então, só esses tipos penais vão a júri. Tranquilo, pessoal? Primeira coisa que você precisa saber aí acerca da lesão corporal seguida de morte.
pena reclusão de 4 a 12 anos. Tranquilo? Outra coisa. Parágrafo 4º. Estamos acabando aqui, viu? Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Eu acredito que vocês estão lembrados, isso aqui é bem familiar, né? É bem semelhante ao que está lá no 121, parágrafo 1º. A doutrina chama isso aqui de privilegiadora, quando a gente sabe que tecnicamente é uma causa de diminuição, né? Seria uma lesão corporal privilegiada. Tranquilo, pessoal? Parágrafo 5º. Eu não vou explicar tudo isso aqui de novo, porque a gente já viu, né? Acho que não precisa, né? Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês falam depois, aí eu passo para vocês. Parágrafo 5º. O juiz, não sendo grave as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa de R$200 mil a 2 contos de réis. Temos aqui a utilização de uma moeda que está em desuso, né? A gente não utiliza mais isso aqui, então a gente pode modificar isso aqui pela moeda corrente, claro, à luz do que vai tratar o Código Penal sobre a pena de multa, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, tá? Ou seja, do parágrafo 4º, as hipóteses de privilegiadora, ou se as lesões são recíprocas. Vê que bacana, né? Então, acontece muito no juizado, né? No juizado especial criminal. Aqui já começa dizendo o seguinte, ó, não pode ser grave. Então, se não é grave, é leve, né? Começa daí. Se é leve, meu amigo, vai para o juizado. Se vai para o juizado e as lesões são recíprocas, o juiz pode fazer o quê? Substituir a pena de detenção pela de multa e aí estipular uma multa para as duas partes. Vê que bacana, né? As lesões são recíprocas. O pessoal se bateu ali, os vizinhos começaram conversando e acabou a conversa se batendo. Beleza? Então seria essa situação do parágrafo 5º. Parágrafo 6º. Veja, eu repito para você, já tinha falado isso anteriormente, mas toda vez que o Código Penal quiser tratar sobre crime culposo, ele vai falar sobre crime culposo de maneira expressa. Em regra, todos os outros tipos penais são dolosos. Tranquilo? Então vamos lá. Parágrafo 6º. Se a lesão é culposa, detenção de 2 meses a 1 ano. O que é que você tem que tomar cuidado aqui? Seu cuidado vai ser em relação ao CTB. Por que, Madison? Porque se a lesão é culposa no trânsito, você utiliza o CTB, tá? Tá lá no 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Tranquilo? A pena será aumentada em 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4 e 6º do 121. O que é que isso significa, Matos? Veja, lá no 121 fala o seguinte, no parágrafo 4º e o 6º, não sei se vocês estão lembrados. A gente fala sobre a inobservância de regra técnica, que eu já coloquei aqui, fala sobre a situação da omissão de socorro, nos crimes culposos também, e quando o agente não procura diminuir as consequências ou foge do local do crime. Isso tudo até aqui seria em relação à lesão culposa, tá? Agora, no crime doloso, eu também vou aumentar em 1/3 a pena quando, Madison, quando a vítima menor de 14 ou maior de 60, tá? Então, quando a gente tem uma vítima menor de 14 ou uma vítima maior de 60 anos, nós teremos aí a mesma aplicação que se tem no parágrafo 4º e no parágrafo 6º do 121. Tranquilo, pessoal? Tá aí tranquilinho, né? O tipo penal tá... Acredito que tá todo mundo aí tranquilo. Então, vamos lá. Parágrafo 8. Aplica-se... Deixa eu só tirar aqui. Aplica-se a lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Ó, se liga porque o parágrafo 5º do 121 fala sobre o que, Madison? Sobre o perdão judicial. Eu não sei se você lembra, mas eu falei lá no 121 sobre a situação do perdão. Minha letra aqui fica horrível, né, minha gente? Sobre a situação do perdão lá no 121, que é aquela situação em que o agente pratica a conduta de maneira culposa e o resultado dessa conduta culposa traz
uma repercussão muito pior do que qualquer sanção penal. Aí a gente deu os exemplos, né? O pai que... Aquele exemplo do pai que mata o filho sem querer, tipo isso. Mesma coisa, mesma coisa. Então, aquilo vai se aplicar a o que está aqui no crime de lesão corporal. Então, o perdão judicial será aplicável conforme o parágrafo 8º aí do 129. Beleza? Agora, para a gente fechar com chave de ouro, violência doméstica. Parararã. Vai estar na prova isso aqui. Cadê a caveira? Caveira da prova. Né? Ó, a caveira eu sei fazer, ó. Caveira da prova. Então, vamos lá. Madison, essa caveirinha tá rindo, né, velho? Mas vamos lá. Madison. A caveira, na hora o seu desenrola, né? Na hora da caveira... Caveira é rapidinho, pô. Madison, vem cá. Diga lá. E na lesão corporal que envolve violência doméstica e familiar? Vamos por partes. Veja. Primeiro, esse parágrafo 9º aqui vai se aplicar não só à mulher, porque a gente às vezes pensa que tudo tá para mulher, né? Ah, mas é porque... acho que foi até Gilberto que me perguntou outro dia. A gente tem como aplicar a Lei Maria da Penha para os homens e tal? Não, não tem como aplicar. Esse parágrafo 9º tem. Eu perguntei. Não foi? Pronto, então, esse parágrafo 9º tem. Veja. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação, a pena será de 3 meses a 3 anos. Tá? Então, veja. Note que aqui eu tenho pessoas do gênero masculino, né? Irmão, aqui, ó, companheiro, né? Tá? Ó, ascendente, descendente, né? Então, assim, eu tenho o gênero masculino aí, tá? Ô, Matos, então, vê só. A Lei Maria da Penha não modificou esse artigo? Foi, verdade. Mas a Lei Maria da Penha não traz, ou pelo menos até pouco tempo, não trazia tipos penais. Então, ela precisava modificar o Código Penal. Por quê? Porque o Código Penal é quem vai falar da sanção penal. Tranquilo? Agora há pouco é que veio uma modificação da Lei Maria da Penha, né? E aí trouxe um tipo penal lá, que é aquele tipo penal que, inclusive, a gente já deve ter comentado em sala, né? Na aula de homicídio, que é aquele tipo penal da desobediência às medidas protetivas. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Essa lesão corporal do parágrafo 9º é a lesão corporal de natureza leve, tá? Então, vejam, aqui no parágrafo 9º, se a vítima for uma dessas pessoas aqui elencadas, ou se houver prevalência, né, do agente em relação em razão da relação doméstica, coabitação ou hospitalidade, eu aplico o parágrafo 9º. Se não houver nenhuma dessas circunstâncias e for leve, eu aplico o que, Madison? Aqui, eu aplico o 129 caput, tá? Tá aqui o 129 caput. Tranquilo? Então, primeira coisa é isso. Eu tenho o parágrafo 9º, que eu vou aplicar somente nessas circunstâncias específicas aqui. Em relação ao caput, eu tenho mais um crime qualificado. Mas qualificado pelo quê? Por essas circunstâncias aqui, tá? Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro com quem convive ou tenha convivido e blá, blá, blá. Beleza, pessoal? Agora, lembre-se, o parágrafo 9º é para as lesões leves. Lesões leves. Porque se a lesão for grave ou gravíssima e também estiver dentro do contexto de violência doméstica, aí eu não aplico mais o parágrafo 9º. Eu aplico agora o parágrafo 10º. Olha aqui, ó. Nos casos previstos nos parágrafos 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no 9º, ou seja, se é uma violência doméstica e familiar, tá? E familiar, aumenta-se a pena em 1/3. Então, vejam, vamos para os exemplos, para as situações. Vejam lá. Se você tem uma situação em que o agente, dentro de uma circunstância de relação doméstica, coabitação ou hospitalidade, né, pratica uma conduta criminosa de lesão corporal, né, contra a sua esposa, e essa lesão é leve, parágrafo 9º. Eu aplico aqui o parágrafo 9º, tá? Madison,
tira uma dúvida minha. Deixa eu só ver o número da súmula aqui para eu dizer a você o número da súmula correto. Então, vamos lá. Tira uma dúvida minha. Beleza. Então, o camarada lesionou a esposa. A lesão foi uma lesão dentro do ambiente doméstico, tá certo? Mas a lesão é leve. Eu utilizo o parágrafo 9º. E se for uma pessoa que não é da família, mas coabita? Ora, se é uma pessoa que não é da família e coabita, eu também utilizo o parágrafo 9º. Madison, e se for um hóspede? Olha, hospitalidade, né? Situação de hospitalidade eu também utilizo. Tranquilo, pessoal? Eu também utilizo o parágrafo 9º. Madison, e se for uma pessoa que é minha prima, que mora em outra casa, que não tem nada a ver em outro bairro, e a gente veio para aqui, né? A gente acabou discutindo aqui na frente da casa dela e eu bati nela. Lesão leve. Eu posso aplicar o parágrafo 9º? Aí, meu amigo, aí a coisa muda, tá? Porque eu falo em ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda em relação a doméstica, violência doméstica, coabitação, hospitalidade. Se não se enquadra em nada, aí eu vou utilizar o caput do 129. Beleza? Madison, e se essa prima mora na minha casa? Aí mudou a história. Aí parágrafo 9º. Madison, e se eu agredi a minha esposa e causei lesão corporal de natureza grave? Olha, eu utilizo o parágrafo 10º. Como? Eu pego a pena lá do parágrafo 1º, tá? Já que é grave, tranquilo? E aumento a pena em 1/3. Beleza, Matos? E se for o parágrafo 2º? Ora, se for o parágrafo 2º, é gravíssima. Mesma coisa, utilizo o parágrafo 10º. Beleza, Matos? E se for o parágrafo 3º, que fala sobre lesão corporal seguida de morte? Ah, se for lesão corporal seguida de morte, do mesmo jeito eu utilizo o parágrafo 10º. Seria a pena da lesão corporal seguida de morte com um aumento em até 1/3. Tranquilo, pessoal? Então, notem que o parágrafo 9º é somente para violência, para lesão corporal leve, dentro do contexto de violência doméstica, e o 10º vai aumentar a pena para situações em que a violência é doméstica, mas a lesão é grave, gravíssima ou lesão seguida de morte. Tranquilo? O parágrafo 11, para a gente dar continuidade e finalizar, fala o seguinte: na hipótese do parágrafo 9º deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Tranquilo? Então, se eu tenho aqui essa situação do 9º, tá? E existe deficiência da pessoa, aí eu aplico o 11º. Ô, Matsu, vem cá. Oi. E se for o 9º? E se for o 9º, violência doméstica, nessa circunstância, mas for grave? Eu posso aplicar o 11º do mesmo jeito, tá? Porque notem que uma situação está atrelada à outra, né? Ô, Matsu, vem cá. E nesse caso de violência doméstica e familiar, se a lesão corporal for leve do artigo 9º, do parágrafo 9º, eu tenho também uma aplicação da Lei 9.099, como tu falou lá no caput. Veja, a aplicação da Lei 9.099 não vai ocorrer em relação à violência doméstica. Começa primeiro por um motivo. Veja, apesar de ter pena mínima de 3 meses, eu não posso usar a medida despenalizadora que tem 9.099 por expressa negativa dos tribunais superiores. Tá? Eu não posso ter isso. Segundo, nós teremos aqui em Jaboatão, você consegue visualizar isso, inclusive você pode, se quiser, assistir a audiência, né? Fica ali em Candeias. Nós temos lá a doutora Roberta e doutor Renato, né? São os juízes da Vara de Violência Doméstica aqui de Jaboatão, excelentes magistrados, e você pode assistir, você é estudante, tem a oportunidade de assistir. Lá todo dia tem audiência, né? Quando voltar aí às atividades do judiciário. Mas, enfim, nós temos varas específicas para tratar desse tema. Tá? Então, você não vai ter julgamento de lesão corporal de violência doméstica dentro do juizado. Você vai ter uma vara específica para tratar só sobre esse tema. Tranquilo? Esse é um dos pontos. O outro ponto, eu queria que você desse uma lida depois na súmula 5
Deixa eu Ô, só. Madison, Oi. Madison, Oi. aí essa vara fica ali onde eram pequenas causas antigamente, ali Isso, tá lá agora. Isso mesmo. Isso né? mesmo. Ali por trás do avançar, do lado do avançar praticamente. Perto do Soberano, né? Por ali. É por trás do lado avançar, do colégio avançar. É ali mesmo. Ali mesmo. Eu não lembro desse colégio, mas é ali, né? Passando o Soberano, vai É porque eu direto. estudei muitos anos ali, aí eu já sei que é. Pronto, pronto, é ali mesmo. Aí veja, o que eu queria passar para vocês. Súmula 542, deixa eu ler aqui para vocês. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. Vou te explicar o que é isso. A Lei 9.099, ela fala que os crimes de lesão corporal leve são crimes de ação condicionada à representação do ofendido. Ou seja, para ter processo, o ofendido precisa lá assinar na delegacia e também no juízo, né, uma representação, um documento dizendo eu quero que inicie o processo. Aí sim o promotor vai dar início lá à ação penal. Tranquilo? Vai oferecer denúncia e blá, blá, blá. Beleza. A questão é o seguinte. Existia isso na aplicação da violência doméstica em relação às mulheres, né? O que acontecia? Né? A mulher, o marido batia na mulher, tá? Tinha um desentendimento, o camarada agredia a mulher, ia para a delegacia preso, certo? Flagrante. Muitas vezes ficava preso, às vezes soltava, né? Quando chegava no juízo, o que a mulher fazia? Ela não representava. Aí passava 6 meses, decaía o direito de ação, e aí não tinha punição. Esse camarada acabava não sendo punido. Aí o que acontecia? Daqui a 6 meses o cara batia de novo. Aí a mulher perdoava de novo. Depois, para quem sabe sobre esse sistema, sabe que isso é gradativo, né? Acabava com o cara matando a mulher. Né? Então, pensando nisso, né, os tribunais superiores acabaram vedando essa situação. Então, veja, quando envolve violência doméstica e familiar, mesmo que a lesão seja leve, a ação é pública incondicionada, ou seja, independente da mulher querer ou não, o camarada vai ser processado. E isso é tão gritante que muitas vezes, quando chega na audiência, a mulher ainda pergunta, né? Doutor, o que é que eu posso fazer para ajudar ele? Né? Para você ter uma ideia como isso é realmente relevante. Tranquilo, pessoal? Por último, para a gente finalizar, parágrafo 12. Né? O 12º parágrafo diz: se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144, aqui eu tenho a força policial, né, Forças Armadas também, integrante do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição, a pena será aumentada de 1 a 2/3. Aqui a gente tem uma proteção maior a esses policiais, né, o pessoal da Força de Segurança Pública, que, é claro, precisa ter uma proteção maior, afinal de contas, lidam direto, né, com a criminalidade e acabam, claro, sendo vítima também, muitas vezes, de alguns tipos penais. Beleza, pessoal? Então... Eu vi uma reportagem que saiu ontem na Globo, dizendo, até botei no grupo, que aumentou 50% violência doméstica por causa do confinamento no Rio de Janeiro. É verdade. Então, é uma repercussão social relevante, né? Quem foi que falou? Deixa eu abrir aqui, peraí. E eu, Natália. Oi, Natália. Pronto. Então, realmente, Natália, é uma repercussão... Botei no grupo lá a reportagem. Eu não cheguei a ver. Mas, veja, é uma repercussão muito relevante. Porque, vê, o que acontece? Quanto mais tempo em casa a gente fica, mais relação social interna em casa a gente vai ter. E a probabilidade de se aumentar isso é muito grande, né? Quem quiser abrir aí, eu vou fazer a foto, viu? Vai ter a foto agora. Não tem a foto na sala, mas a gente faz aqui, né? Então, a gente vai ter um aumento considerável, né? Enquanto as ruas estão mais tranquilas, eu acho que provavelmente estão mais tranquilas, né? Porque o pessoal, querendo ou não, está saindo das ruas, a gente vai ter um aumento da violência dentro de casa. É terrível isso, mas é a verdade, né? A gente fica confinado. Pra você ter uma ideia, hoje, depois de tanto tempo confinado, né? Primeiro dia você não faz nada, segundo dia você não faz nada, no terceiro dia, aí eu fiz uma sobremesa.
Ou seja, você tem que procurar coisas para fazer. A gente está numa situação terrível, porque a gente não tem perspectiva, né? Vê, nem na área de ensino a gente tem perspectiva, nem em área nenhuma, né? Graças a Deus, o judiciário ainda está funcionando, meio que a gente tentando se adaptar a essa situação de e-mail, mandando e-mail, fazendo live, mas está funcionando alguma coisa. Pior seria se não estivesse funcionando nada. Então, infelizmente, a gente vai ter essa problemática. Mais alguém tem alguma dúvida ou quer fazer algum comentário? Deixa eu ver. Professor? Oi, pode falar. Oi, é Clau. Oi, Cláudio, pode falar. É sobre o resumo que você colocou lá no portal, para a gente fazer um resumo. Tem uma leitura e esse resumo. Sim. É para a gente te enviar por onde? Por e-mail, é? Então, eu vou repetir, eu falei isso logo no começo, não sei se você chegou a ouvir. Existe um problema no nosso portal, né, da faculdade. A gente está tendo um problema lá na plataforma e estamos tentando solucionar. Se for solucionado, eu vou dar um prazo a mais para vocês. Foto, Erasmo. Oi? Não, pode falar. Pronto. Se for solucionado, aí nós vamos fazer lá pelo portal, tá? Se não for, aí eu disponibilizo o meu e-mail e aí dou um prazo para vocês poderem fazer. Na verdade, não precisa ser um resumo do texto, não, tá? Eu só quero que vocês façam uma análise da situação. A gente falou sobre o crime de aborto, certo? Eu coloquei lá o tema, falei um pouco sobre o crime, coloquei algumas perguntas e coloquei um texto. Esse texto é uma discussão. Você vai perceber que são duas pesquisadoras pegando informações que ocorriam na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro sobre esse tema. São discussões sobre o tema. Você não precisa tomar partido, certo? Mas se você tiver um lado, entender de determinada forma, ótimo. O que eu vou avaliar não é o seu entendimento acerca do tema, é como você escreveu e como você fundamentou esse entendimento, tá certo? Então, nós temos duas atividades aí. Uma é aquela do texto, que você pode fazer, não precisa ser 10 laudas não, tá, pessoal? Pode ser 1, 2 laudas no máximo, tá bom demais. Tranquilo? E aquele questionáriozinho que a gente ajudou a complementar as informações agora com essa aula do 129. Eu acho que a gente já tem muita coisa para fazer. Até que se resolva essa questão do portal, vocês vão fazendo e aí eu vou informando no grupo. Beleza? Ok. Eu vou botar tudo no grupo, né? Todos os materiais, as perguntas, tudo, né? Vou colocar tudo no grupo. O grupo agora vai ser nosso apoio, porque a gente não sabe quando vai voltar essa situação, né? Quando é que vai voltar à normalidade. E até lá a gente vai usando o que tem, que é os grupos, WhatsApp, tudo que puder usar a gente vai usando. Belezinha? Mais alguma dúvida? Queria ver se eu tirava uma foto de todo mundo. Pessoal, o pessoal que não está aí aparecendo, quem quiser aparecer, a gente vai fazer uma foto aqui para a gente postar. Olha aí, Kênia, Marisol. É para eu abrir quem puder abrir a câmera aí. Isso aí. Tô confuso agora. Às vezes o pessoal tá largado, né, de pijama, mas fica tranquilo, é só o rosto que aparece. E aí, foram botar Mary Kay, professor. Não é? Foram colocar Mary Kay bem rapidinho. Aí, olha aí. Gilberto, Marisol. Tem mais alguém, não? Que pode abrir? Deixa eu ver. Vou abrir. A Natália apareceu. Mais alguém? Não? Vai lá, a foto agora, hein? Tem sim. Ó, Vera. Cadê Clau? Parece Clau. Cadê? Vamos lá. Deixa eu tirar essa luz aqui. Deixa eu tirar aqui. Pronto, pessoal. Ótimo, valeu. Eu vou postar aqui, depois vocês dão uma chegada lá no Instagram. Ó, deixa eu falar. Mais alguma dúvida pra gente tirar? Qual é o Instagram? Deixa eu colocar aqui, né? Vou colocar aqui no bate-papo, tá? Deixa eu ver aqui. Você tá liberando material no Instagram também agora? É que eu não tô no Instagram, não. Não, veja, eu não vou liberar material, mas eu vou, em algumas situações... Eita, bom. Todos em reunião. Em algumas situações eu vou... Por exemplo, hoje a gente queria fazer uma parte da live
em outro lugar, né? O pessoal não tava conseguindo. Aí o que é que acontece? Aí não conseguiu fazer. Mas aí na próxima eu faço, ao mesmo tempo que a gente fizer aqui no Zoom, a gente faz também no Instagram. Professor, dá para tirar agora a foto? Consegui ativar agora a câmera. Ah, foi? Então tá. Então deixa eu botar aqui. De novo. Todo mundo aparecendo aí. Tem mais alguém que quer aparecer? Vamos lá. Beleza. Olha aí, todo mundo bonito na foto. Beleza, então. Mais alguma dúvida? Não, senhor. Nenhuma? Vai lá, Heloísa, fala aí. Vou para onde, professor? Boa noite. Tchau, obrigada. Não, ninguém. Acho que ela ia tirar alguma dúvida, não? Eu entendi. Eu tô... Não. Falei não. Ah, então tá. Então, boa noite. Tá arrumado aí, tá arrumado, né, Alessandra? Obrigadão. Valeu, obrigado a vocês, minha gente. Boa noite aí. Se cuidem, viu? Fiquem dentro de casa. Tchau. Tchau, tudo bom. Beleza, tchau.